O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Entre Pontos do J.L. Amaral. Como eu li aqui no Kindle, eu vou deixar a capinha do livro colorida aqui do lado para vocês darem uma olhada. Esse aqui então é o livro de estreia do J.L. Amaral e ele foi, gente, um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle de 2017. Nesse livro o autor vai contar pra gente, então, a história do desenvolvimento desse personagem chamado Pedro. Então veja bem, Pedro é o narrador do livro, o livro é narrado em primeira pessoa e hoje em dia ele deve ter ali por volta dos seus 40 anos, mas ele vai então resgatar algumas memórias da infância e vai contando essas histórias pra gente então em cada um dos capítulos desse livro. O Pedro é então um dos 3 filhos de uma família super simples, mas super bem estruturada. E assim que ele faz então 7 anos de idade, passa a frequentar a escola, ele passa também a pegar o ônibus que o pai dirigia. O seu Álvaro, o pai do Pedro, é então o motorista do ônibus responsável por um dos ônibus da frota que faz ali um trajeto ali na zona oeste de São Paulo, que vai então de Santana ao Itaim. E ele tem até o número, né, dessa linha, que seria então o 106A. Vocês aí que são da zona oeste, esse ônibus existe mesmo? E o trajeto desse ônibus acaba passando também por um ponto que fica exatamente na frente da escola do menino. A mãe do Pedro também precisa trabalhar para compor a renda da família, então ela é doméstica numa casa de família também na zona oeste de São Paulo. E ele tem também 2 irmãos mais velhos, a Maria Júlia e o Jorge, só que os dois têm uma diferença de idade bem grande com relação a ele. Então eles já estudam e trabalham, passam o dia inteiro fora, não podem ficar com ele em casa durante a tarde. A solução para o menino não ficar sozinho, no fim das contas, é então o pai levar esse menino todos os dias na saída da escola para o trabalho. Então o garoto acaba passando todas as tardes dentro do ônibus junto com o pai, sentado ali no banco atrás do motorista, fazendo a lição de casa, passando o tempo ali com o pai e tudo mais, e com os passageiros do ônibus também. Então vem daí o título do livro, né? Entre Pontos. Ele vai contando pra gente então as histórias que ele foi conhecendo ali entre os pontos de ônibus desse trajeto. Então, além de contar pra gente as histórias que ele vive ali no ônibus, ele vai contar também a história dos passageiros que ele conhece. E como o pai dele faz sempre o mesmo trajeto no mesmo horário, isso é até bem comum, né? Quem anda de ônibus aí, né, no dia a dia sabe bem disso, né? Ele acaba fazendo amizade com esses passageiros. E algumas dessas amizades são até bastante duradouras, né? O Pedro, já em idade adulta, vai se tornar médico e ele vai, inclusive, receber, né, atender alguns desses passageiros que passam ali pelo trajeto do pai também. Então aqui no livro a gente vai acompanhando essas histórias quase como se fossem contos mesmo, ou até episódios de uma série de TV, alguma coisa do tipo. E são histórias, assim, bem gostosas de acompanhar, eu diria. Então a gente vai acompanhando essas memórias da criança, então ele vai contando pra gente algumas histórias, assim, meio constrangedoras. E são histórias contadas assim num tom bem despretensioso e são bem gostosas de acompanhar. São histórias assim escritas com um certo saudosismo, com memória afetiva. Eu vou dar um exemplo para vocês de um capítulo que me tocou bastante, eu gostei bastante dessa história. É a história de um rapaz que sempre pegava ônibus ali com eles. Ele era bancário, e aí um dia ele sobe no ônibus todo triste, né? Enfim, conversa vai, conversa vem, eles acabam sabendo que o rapaz tinha acabado de perder o emprego. Houve um facão ali na firma e ele acabou perdendo o emprego. Só que ele tem família, tem filhos pequenos, então o próprio cobrador e o próprio motorista também acabam ficando bastante preocupados com ele. Aí depois de alguns dias sobe no ônibus um passageiro novo, todo bem arrumado, aquela coisa toda. Ele sobe no ônibus em um ponto de uma avenida bastante importante da cidade de São Paulo. Então o motorista começa a puxar conversa com ele e tudo mais, e o motorista vai descobrir então que esse rapaz trabalha num banco naquela avenida, e ele acaba comentando sobre o amigo, né? Vai dizer, olha, é um rapaz muito responsável, tudo mais, perdeu o emprego, nananã. E aí esse passageiro novo acaba dizendo, olha, pede pra ele passar lá no banco, tal dia, tal horário, pra fazer uma entrevista. E não é que o cara consegue arrumar um emprego novo com a ajuda do motorista do ônibus. Eu achei essa história tão bonita. E depois ele volta, né, a pegar o ônibus, cheio de gratidão ali pelo que o motorista tinha feito por ele, enfim. A gente vai vendo que são algumas coisas que as pessoas vão fazendo umas pelas outras, simplesmente assim por pura cooperação com o outro mesmo, sabe? Então, assim, não eram amizades aprofundadas que eles faziam com esses passageiros. Eles não frequentavam as casas uns dos outros, não era nada disso, mas mesmo assim eles se ajudavam de alguma forma. Tem uma outra história super bonita também de uma professora que pegava sempre esse ônibus também e ajudava o menino na lição de casa, na caligrafia, durante o trajeto.
Então são histórias desse tipo que a gente vai acompanhando. Lógico que tem algumas histórias mais cascudas também. Alguns desses personagens têm histórias de vida muito complicadas, a gente vai ficar sabendo de histórias de assaltos e coisas do tipo também. Mas no geral é um livro uplifting, sabe? Você sai dessa leitura se sentindo bem, sentindo até uma confiança refeita na humanidade, sabe? Então, para além de ser simplesmente um livro de memórias do Pedro, a gente vai acompanhando também histórias dos familiares dele, não só dos passageiros do ônibus. Esse aqui é um livro sobre a formação do caráter desse personagem. É um livro repleto de valores como solidariedade, amizade, família, cooperação, bom caratismo, gratidão. Como eu já tinha dito pra vocês, é uma leitura leve, muito bem escrita, então a gente fica engajado ali nas histórias que o narrador tá contando pra gente. E é aquele tipo de livro que quando a gente termina a leitura, parece que a gente conhece realmente aqueles personagens, sabe? Provavelmente a gente já esbarrou com vários deles ali pelos ônibus que a gente pega, enfim. Como eu já tinha comentado com vocês no início do vídeo, esse aqui foi um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle. Ele está disponível somente em e-book pela Amazon, vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. E para quem assina o Kindle Unlimited, ele sai de graça. Caso você tenha interesse em ler esse livro, que eu recomendo assim demais para todo mundo, gente, para todas as idades inclusive. Caso você não tenha um Kindle, lembre-se de que você pode ler esses livros através do aplicativo gratuito. Tem para Android, tem para iOS, você pode usar no seu computador também, no seu tablet, no seu celular. O aplicativo é gratuito e caso você não seja assinante do Kindle Unlimited, você pode aproveitar os primeiros 30 dias grátis para ler esse livro também. Para quem não sabe, o Kindle Unlimited é um serviço de assinatura que você faz dentro da Amazon e você pode acessar diversos livros ali no aplicativo mesmo, sem pagar nada durante esses primeiros 30 dias. Caso você perceba que não é para você, você pode cancelar a qualquer momento. Então lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para onde você pode encontrar o livro Entre Pontos e fazer a sua assinatura do Kindle Unlimited também. Então deixo aqui minha recomendação forte pra vocês, sério gente, é um livro pra toda a família. Inclusive nesse link que eu vou deixar lá embaixo pra vocês adquirirem o livro, vocês vão encontrar também diversas opiniões de pessoas que já leram esse livro. Recomendo que vocês deem uma olhadinha nessas opiniões também. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais!